Há 49 anos, 3 astronautas morriam brutalmente na missão Soyuz 11, organizada pela União Soviética. Na busca em restabelecer a imagem das missões espaciais da União Soviética, a Soyuz 11 fazia questão de que o seu lançamento ocorresse no dia correto, com as pessoas perfeitas, independente de qualquer fator externo. A equipe original escalada para a missão consistia em Valery Kubasov, Alexei Leonov e Pyotr Kolodin. Escolhidos a dedo durante meses de teste, a tripulação foi avaliada e selecionada em âmbito do equilíbrio de suas funções na nave. Portanto, até mesmo questões anatômicas e psicossociais foram analisadas. Porém, o engenheiro de voo Valery Kubasov acabou apresentando problemas de saúde dias antes da partida, deixando a missão suspensa até a identificação dos sintomas. Ao ser diagnosticado com tuberculose, o integrante e os outros 2 passageiros foram descartados, visto que a condição poderia acometer a todos na nave e prejudicar a sua realização. A mudança acarretou na escalada de uma nova equipe de apoio, que era liderada pelo engenheiro de voo Vladislav Volkov, que estava em sua 2ª missão, pelo comandante Georgy Drobovolsky e o engenheiro de teste Viktor Patsayev, que estariam pela primeira vez no espaço. A missão soviética Soyuz 11 era a 2ª tentativa da União Soviética de enviar astronautas à sua primeira estação espacial, Salyut 1. E se você acha que a corrida espacial é algo de Elon Musk, você está bem enganado. Porque durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética driblavam na competição de quem levaria o primeiro astronauta até a Lua. Hoje em dia, a China também entrou na disputa espacial. Em 2021, a China lançou em órbita o primeiro módulo de sua estação espacial Tiangong, também chamada de Palácio Celestial. Um passo recente que a transformou em uma das superpotências espaciais do momento. O professor de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, André Roberto Martim, em reportagem do Jornal da Universidade, relembrou sobre a corrida espacial iniciada a partir dos anos 1950. Parte da disputa pela hegemonia mundial entre os sistemas capitalista e socialista, o professor explica que durante a Guerra Fria, as potências mundiais perceberam que o aspecto espacial era muito importante para haver uma liderança militar, de modo que a corrida espacial, no fundo, era apenas uma estratagema para se obter uma vantagem tecnológica e militar sobre as outras potências. A corrida espacial também se relaciona com a qualidade do estudo acadêmico. O professor cita a disciplina de astropolítica, a qual analisa a transferência da disputa geopolítica do ambiente terrestre para o espaço sideral, pois, de acordo com as palavras de Martin, hoje em dia, quem tem condições tecnológicas de entrar nessa corrida vai mostrando que tem um sistema de pesquisa muito bem desenvolvido. Uma informação mega importante é que o Tratado do Espaço Sideral da ONU, de 1967, previa que o espaço não poderia ser reivindicado por nenhuma nação, assim como o Acordo da Lua, de 79, dita que o espaço não pode ser explorado comercialmente. No entanto, Estados Unidos e a Rússia se recusaram a assiná-lo. Atualmente, o Estado americano, através do Acordo Artemis, articulou um meio para que os países possam explorar a Lua cooperativamente. No entanto, a Rússia e a China não assinaram esse termo. A coalizão internacional, assinada em 2020 pela NASA, contou com a entrada da Austrália, Canadá, Japão, Luxemburgo, Itália, Reino Unido e Emirados Árabes. Mas, voltando à corrida espacial da Guerra Fria, a disputa aconteceu entre 1957 e 1975, quando as 2 potências rivais mobilizaram altas quantias de dinheiro com o intuito de promover a exploração do espaço. Nela, soviéticos e americanos incentivavam o desenvolvimento científico, realizando diversas expedições tripuladas ao espaço. O plano inicial para a ocupação da futura estação espacial Salyut 1, designada anteriormente DOS-1, previa a realização de 2 missões espaciais tripuladas. A primeira dessas missões deveria ter uma duração de 30 dias, enquanto que a segunda missão não deveria exceder os 45 dias.
no segundo trimestre de 1970, foi formado um grupo de treino de cosmonautas, dos quais foram selecionados 12 elementos que formaram 4 tripulações. As 2 primeiras tripulações eram as principais e as restantes eram suplentes. No entanto, pouco após a nomeação destas 4 tripulações e devido a vários motivos, verificou-se a remoção de 3 astronautas por diferentes motivos. Um deles tinha ascendência judia e, por ordem do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, foi retirado do grupo de treino para um voo espacial. Embora posteriormente ele fosse readmitido no grupo de cosmonautas e participaria na missão espacial militar Soyuz 21, lançada a 6 de julho de 76, rumo à Estação Espacial Salyut 5. O segundo, que foi retirado da missão, acabava de passar por um processo de divórcio e, consequentemente, não refletia a imagem perfeita do heróico cosmonauta soviético. E o terceiro havia se envolvido num atropelamento no qual não prestara assistência posterior à vítima e, portanto, estava sendo punido pelo ato. Em resultado da saída desses 3 cosmonautas, George S. Shonin foi promovido a comandante da primeira tripulação. Alexei Akipovich Leonov foi nomeado como comandante da segunda tripulação e Vladimir A. Shatalov foi nomeado como comandante da terceira tripulação, enquanto Georgy Dobrovolsky se manteve no comando da 4ª tripulação. O treino das 3 primeiras tripulações teve início em setembro de 70, enquanto que a 4ª tripulação só iniciou os treinos em janeiro de 71, poucos meses da data planejada para o primeiro lançamento. A 12 de fevereiro de 1971, Nikolai Kamanin, oficial soviético responsável pelo treinamento dos cosmonautas, levou a cabo uma revisão das tripulações que haviam sido selecionadas para as primeiras missões à Estação Espacial Salyut 1. Foi então que o oficial se deparou com um problema na composição final das tripulações, devido a questões médicas relacionadas com o cosmonauta George Shonin. Poucos dias antes, Shonin não comparecera no centro de treino de cosmonautas Yuri Gagarin, situação que intrigou Kamanin, que posteriormente viria a descobrir que o cosmonauta estava a ser tratado a uma doença não especificada. A ausência de Shonin não seria tão grave não fosse o fato de Vasily Mishin, engenheiro russo responsável pelo programa espacial tripulado, também tomar conhecimento da situação. De imediato, Mishin exigiu a Kamanin que Shonin fosse retirado do comando de uma das tripulações e nem mesmo os insistentes pedidos do oficial soviético não impediram que o cosmonauta fosse afastado. Naquela altura, o engenheiro russo exigiu que a primeira tripulação do Salyut fosse constituída somente por cosmonautas civis. É importante lembrar que a luta entre os militares e uma certa ala do programa tripulado soviético pelos lugares nas missões espaciais foi um fator que sempre marcou a nomeação das diversas tripulações. Posteriormente, Mishin desistiu da sua ideia e o cosmonauta Shonin acabou por ser enviado para o Hospital Burdenko, onde foi tratado a uma infecção e a problemas psicológicos. Seria o fim da carreira de cosmonauta Shonin, que nunca mais voltaria ao espaço, apesar de aparentemente ter treinado para uma missão espacial em finais dos anos 70. Sem a possibilidade de utilizar Shonin, que era o único cosmonauta com experiência de encontros e acoplagens em órbita terrestre, Kamanin, o oficial soviético responsável pelo treino dos cosmonautas, teve que alterar novamente as tripulações. Devemos salientar aqui que Dobrovolsky, agora comandante da terceira tripulação, só começara o seu treino de cosmonauta em 1971. Os preparativos para o início do novo programa iam se desenvolvendo com cada vez mais rapidez, o que levou ao aparecimento de vários problemas e erros na preparação dos veículos e instrumentação. De fato, no início de março de 71, fora reconhecido que existiam vários atrasos nos testes de vibração da estação espacial que seria colocada em órbita, enquanto que graves maus funcionamentos no desenvolvimento do sistema de acoplagem IGLA, que seria utilizado nas cápsulas Soyuz, atrasavam mais o programa. Naquele período, somente um dos 4 sistemas IGLA construídos apresentava
resultados minimamente satisfatórios. Existiam também problemas no desenvolvimento de um método de armazenamento dos paraquedas na cápsula Soyuz e no teste do sistema de apoio à vida da própria estação espacial. No início do mês de março de 71, a estação espacial havia sido transportada para o cosmódromo Niip-5, Baikonur, nas estepes do Cazaquistão, onde se iniciaria um período de teste de 40 dias. O trabalho dos engenheiros em Baikonur era feito de uma maneira muito precária e, por vezes, com instrumentação não adequada ao trabalho em causa. Em final de março, muitos instrumentos haviam sido retirados da estação e haviam sido reportados erros durante a montagem de vários sistemas. Todos esses atrasos levaram a que o lançamento da estação fosse adiado para 15 de abril de 71. Originalmente, a primeira estação espacial soviética seria batizada com a designação Zaria, amanhecer em russo, dando um significado especial para os novos objetivos para os quais o programa espacial tripulado soviético fora direcionado. Porém, talvez horas antes do lançamento, surgiram alguns problemas relacionados com o nome da estação. A China dera um nome semelhante ao seu primeiro satélite e ter a novíssima estação espacial soviética, com um nome muito parecido com o primeiro satélite chinês, não deveria cair muito bem nas graças do Politburo. Foi então decidido por Vasily Mishin, que havia já sugerido a primeira designação, batizar a nova estação espacial com a designação de Salyut, saudação em russo, em honra do 10º aniversário do histórico voo espacial de Yuri Gagarin, a bordo da Vostok. A Salyut-1 podia acomodar um máximo de 3 cosmonautas, tendo um comprimento de 13,07 metros e um diâmetro máximo de 4,15. No total, tinha um peso de 18.210 quilos, dos quais 2.000 quilos eram combustível. A estação estava equipada com um porto de acoplagem e com 2 painéis solares com uma envergadura de 9,8 metros. Após se separar do último estágio do foguetão lançador 8K-82K Proton-K, a estação ficou colocada numa órbita com um apogeu a 211 km de altitude, um perigeu a 177 km de altitude e uma inclinação orbital de 51,6 graus em relação ao equador terrestre. Logo a seguir, e utilizando os seus próprios motores, a estação espacial elevou a sua órbita ficando com um apogeu a 210 km de altitude e um perigeu a 200 km, mantendo a inclinação orbital em preparação para a chegada da missão espacial tripulada. A fatídica missão Soyuz 11 aconteceu apenas em 6 de junho de 71, depois de longas tentativas e ajustes na missão. A nave estava disposta no deserto de Baikonur, no Cazaquistão, pronta para ser lançada ao espaço e acoplada com a sonda Soyuz 7KKS, atracando somente no dia seguinte. A missão tinha a oportunidade de reerguer o programa espacial soviético após missões fracassadas nos meses anteriores. No entanto, um susto chamou a atenção da tripulação pelo risco de um grave mau funcionamento do principal mecanismo de análise da missão. Além do mais, durante a viagem, os astronautas se depararam com a sonda completamente esfumaçada e a maioria dos seus circuitos queimados, o que poderia explodir ou desativar a qualquer momento a nave. Para precaver o risco, realizaram a manutenção do sistema de ventilação e, assim, conseguiram dar prosseguimento aos protocolos da missão. Nos 22 dias que seguiram, a missão passou por altos e baixos no espaço, com diversos registros técnicos e observações notificadas para a equipe terrestre do programa, realizando ligações e até transmissões televisivas direto da nave, ao vivo. As atualizações eram divulgadas pelo Pravda, jornal do Partido Comunista da União Soviética. No 11º dia, um incêndio chegou a estourar na estação, colocando a vida dos passageiros em risco, porém os membros da tripulação conseguiram contê-lo. A verdade é que diversos equipamentos presentes na nave ainda estavam sendo testados pela Agência Espacial Soviética, sendo levados a um universo ainda sob caráter experimental. Mesmo assim,
Patsayev tornou-se o primeiro cosmonauta a tripular uma estação espacial em órbita entrando na Salyut-1 após se verificar a consistência da acoplagem e de se proceder à verificação da pressurização. A vida a bordo da Salyut-1 depressa entrou numa rotina diária de 14 horas, com 8 horas de trabalho, 2 horas de refeições, 2 horas de tempo para cada cosmonauta e 2 horas para exercícios físicos. Nessa rotina, enquanto 2 cosmonautas se encontravam acordados, um deles descansava. As ferramentas, no entanto, causaram diversas instabilidades aos passageiros, pondo em risco suas vidas ao longo da jornada. Um dos exemplos citados em várias reportagens foi a esteira ergométrica, que os cosmonautas eram obrigados a utilizar 2 vezes ao dia. Durante o funcionamento, o equipamento causava uma aterrorizante vibração na nave. As transmissões de TV também tomavam grande parte da atividade computadorizada do veículo, comprometendo por horas o retorno do seu funcionamento. No entanto, apesar dos riscos evidentes, a preparação para a volta ocorria conforme o planejamento da base, após a longa estadia dos cosmonautas no espaço. Durante 3 semanas, eles realizaram projetos de pesquisa diversos, como a criação de espectrogramas estelares e a obtenção de fotografias da neve e do gelo no rio Volga a partir da órbita. Mas o que aconteceu com esses 3 cosmonautas? De acordo com Elon Musk, é impressionante que apenas 3 pessoas tenham se perdido no espaço entre as 562 pessoas que já se aventuraram além da segurança da Terra. Os cosmonautas da Soyuz 11, frequentemente vistos na televisão soviética pela sua bravura, finalmente se separaram da Salyut-1 em 29 de junho de 71. 3 horas após o término da missão principal, dispararam o motor da nave para retornar à Terra. O regresso dos cosmonautas era aguardado pela população em geral, que todos os dias via os seus novos heróis na televisão de uma maneira que já há muito tempo não era sentida na União Soviética. No entanto, e como quase na totalidade de todas as histórias na União Soviética, os programas informativos da televisão e os relatórios da agência de notícias TASS não mostravam a verdadeira realidade a bordo da Salyut-1. Assim, no dia 24 de junho, os 3 homens em órbita bateram o recorde de permanência no espaço, que foi estabelecido pelos seus compatriotas, e em 26 de junho iniciaram os preparativos para o regresso à Terra. Antes de pousar, Volkov, o engenheiro de voo da missão, também fez uma solicitação especial à equipe de controle de voo, pedindo que garantisse que seu tradicional presente de boas-vindas estivesse disponível quando eles chegassem. Para separar a cápsula orbital em forma de sino e os módulos de instrumentos da Soyuz 11, cargas explosivas foram acionadas de acordo com as instruções 29 minutos antes do pouso, a uma altitude de 160 quilômetros. A cápsula espacial era a única proteção dos cosmonautas durante a reentrada. No entanto, algo inesperado ocorreu. A pressão dentro da cápsula caiu rapidamente assim que os outros módulos foram descartados e todo o ar interno começou a escapar para o vácuo do espaço. Infelizmente, a situação permaneceu desconhecida pelo controle da missão, causando desconforto na sala quando tentaram contato pelo rádio e houve um surpreendente silêncio. 22 minutos antes do pouso, a cápsula foi detectada no radar ao entrar no espaço aéreo soviético. Musk explicou que os controladores da missão sabiam que durante a reentrada na atmosfera, a cápsula seria envolta em um manto de plasma, tornando o contato difícil. Nesta hora, as expectativas de um final feliz foram reacendidas quando a cápsula espacial se soltou sozinha, seguida pela tampa maior do paraquedas principal. Apesar disso, não houve nenhum sinal da tripulação até 5 minutos antes do pouso, quando a tripulação do helicóptero avistou a Soyuz 11 balançando lentamente sob o paraquedas, completamente intacta e em perfeito estado. A notícia de que a cápsula havia pousado com segurança foi recebida com grande alívio pelo controle da missão. Assim, quando o comandante do helicóptero transmitiu a mensagem pelo rádio, a equipe de recuperação estava pronta para dar as boas-vindas aos cosmonautas, após as 3 exaustivas semanas no espaço. O foguete parecia ter reentrado de maneira perfeita no planeta natal no dia 30 de junho de 71, retornando ao Cazaquistão exatamente no local planejado.
Ao verificar a atividade humana, no entanto, as batidas na lataria não obtiveram resposta. Com a escotilha aberta, foi possível notar que os cosmonautas estavam sem vida, com lesões de dentro para fora. A equipe de busca e resgate chegou a Soyuz 11 minutos após o pouso com o esperado presente do engenheiro de voo, um conhaque que ele gostava e outros produtos domésticos para presentear a tripulação. Após a abertura da escotilha, a equipe de resgate mostrou um olhar profundamente perturbado de incerteza em seus rostos, ao se depararem com os 3 astronautas imóveis, ainda nos seus assentos, dentro da espaçonave. No local foram feitas tentativas desesperadas para reanimar os 3, mas já era tarde demais. A comissão estatal recebia, entretanto, a notícia da tripulação e imediatamente dirigiu-se para o local da aterrissagem. As primeiras análises feitas no local indicaram a presença de azoto no sangue dos 3 cosmonautas, sangue nos seus pulmões e graves hemorragias cerebrais, indicadores de morte por descompressão rápida. No interior da cápsula foi verificado que os transmissores rádio haviam sido desligados manualmente e que os cintos de segurança dos 3 cosmonautas haviam sido desapertados, estando Dobrovolsky ainda preso pelo seu cinto. Os corpos dos 3 cosmonautas foram transportados para a capital da Rússia e algumas horas após a aterragem, no dia 1º de julho, foram sepultados no muro do Kremlin. A comissão estatal terminou a sua investigação em 17 de agosto de 71, dando recomendações específicas para os futuros voos espaciais e que passavam pelo aumento da estabilidade da válvula, tendo em conta as diversas cargas a que possa estar sujeita. Instalação de sistemas manuais nas válvulas de ventilação e o uso de fatos espaciais pelos cosmonautas durante situações nas quais a despressurização é possível, embora a causa exata da morte de Dobrovolsky, Volkov e Patsayev ainda seja desconhecida nos nossos dias. No entanto, Musk destacou que outras nações também sofreram desastres espaciais que resultaram na perda de valentes astronautas ao longo da história.